9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, boa noite. Muito boa noite para você nessa segunda-feira, finalzinho de fevereiro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Socialcast. Estou aqui com o Pedro Felipe, meu companheiro, e um rostinho novo, diferente, Juliano Calil. Boa noite, Ju! Boa noite, Pri, Pedrão, como é que vocês estão? O pessoal que está assistindo a gente aí, boa noite. Vamos falar hoje de comercial, né? Sim, exatamente. Por aqui tá um frio danado, né, Pri? Você esqueceu da parte principal do começo desse podcast, que é falar como tá o clima aí na cidade. Exatamente. Então, para começar, Juliano, não sei se você acompanhou os nossos episódios do Socialcast, mas a gente mais enrola. Eu e o Pedro, a gente está aqui para enrolar e você está aqui para ensinar as pessoas, entendeu? Exatamente. Eu e o Pedro, a gente faz piada, a gente faz aqui toda essa parte, você traz o conhecimento. Aquela história, se você não sabe, você precisa saber quem sabe. Então a gente não sabe, a gente só põe quem sabe e fica aqui falando besteira. Então a gente vai enrolar bastante hoje, porque eu sou o cara da brincadeira. Quando os meninos estão no escritório, cara, você pode ter certeza que a gente vai muito mais conversar viagem. É mais um stand-up do que um podcast, né? Mais um stand-up do que o podcast. Pessoal, aqui na minha cidade, Pedro, obrigado por perguntar. Vamos, enquanto o pessoal está entrando aí, está aquecendo um pouquinho ali o YouTube. Mas aqui na capital do Paraná, Cornélio Procópio, uma cidade gigante, milhões de habitantes. Apenas 60 mil habitantes. 45 mil, não desmereço. É um bairro de Uberlândia, viu, gente? É um bairro de Uberlândia. Exato. Tá um calor danado e para piorar, eu tô gripada, Pedro. Então, tá calor e tá gripe junto. Então, não tá muito interessante. Mas tá fluindo, tá indo. E aí, como é que tá em Uberlândia, Pedro? Como é que tá o clima aí? Uberlândia não tá muito diferente. Agora, incrivelmente, está fazendo 24 graus, tempo meio nublado, ameaça de chuva, mas sabe aquela coisa, só ameaça. Mas hoje a gente passou ali na Estrada do Inferno, nos 50 graus Celsius, sensação de morte, mas seguimos. Sempre que você fala assim, chuva ameaça cair, eu imagino ela tipo assim, eu vou cair agora. Daqui 15 minutos eu caio, não é brincadeira dessa vez. Entendeu? Eu vou cair, é sério. Sempre que falam isso em qualquer lugar, eu imagino ameaça de chuva. Mas, cara, vou te dizer, viu, Pri? Aqui em Uberlândia, eu tô em Uberlândia também, junto com o Pedrão, e aqui em Uberlândia é assim, tá sol, aí você olha pro lado, uma chuva, aí você olha do outro, tá sol de novo, e assim vai vivendo, e as avenidas alagando, e às vezes a gente tem que escolher jet ski ou carro, né? Então, exatamente. Tipo, o melhor empreendimento... exatamente. É que você fala as avenidas, mas lá em Cornélio só tem uma avenida. A Priscila é a avenida. Quando eu falo capital do Paraná, é uma brincadeira muito de mau gosto com Curitiba, viu? É uma brincadeira de mau gosto com Curitiba, cara. E eu tenho alguns clientes em Curitiba, então não vou poder falar muito assim, porque senão a galera não vai ficar legal. Pessoal, é isso aí, pessoal. Vamos lá. 3 minutinhos aí. Aproveita aqui, já manda esse link do YouTube para uma pessoa que precisa falar sobre vendas. Se você está precisando vender mais, esse é o momento de você prestar atenção, pegar o seu lápis e anotar tudo que a gente tem para falar para você hoje, tá? Primeiramente, né? Gente, quem é o Juliano Calil? Da onde que a gente tirou esse cara, Pedro? E como que esse cara apareceu assim? Pedro, eu vou pedir para você puxar um pouco isso, o Juliano já vai contando e a gente vai fazendo um bem bolado dessa história. Cara, a história é muito engraçada, porque eu tava no show do Henrique e Juliano, aí, do nada, encontrei com o Juliano ali no pós-show e chamei ele para um podcast. Eu falei, cara, eu gosto muito de venda ali, então eu falei, então você gosta de venda? Eu falei, eu tenho um podcast de venda, né? Então, casou ali as ideias, basicamente. O cara saiu lá da banda Henrique e Juliano para vir direto aqui no nosso podcast. É uma grande verdade. Ilustre. E é Como isso. assim da banda Henrique e Juliano? Se você olhar lá no meu Facebook, lá nos primórdios, lá tem uns vídeos de eu tocando, inclusive dedicando a minha, na época, namorada, agora esposa, Sim. né? Então, ali,
Desde sempre, Pri. Que isso, eu que faço parte. Legal. Eu achei que você era tipo cantor antes. Eu falei, gente, como é que ele saiu desse ponto A pro B tão rápido? Calma, a Priscila, ela acredita nas brincadeiras. Ela acredita. Eu acredito, gente. Agora vamos falar a verdade. Basicamente. Mas legal, Ju, conta aí pra gente, né? Obrigada aí, Maria, que mandou os comentários, o Fazoli, que é nosso cliente, incrível, cara, super gente boa. Mas conta aí, pra gente, né, Ju? Quem é você? O que você faz hoje? O que a Bimor faz? Eu acho que a gente puxar para as pessoas compreenderem um pouquinho quem é você. Acho que é legal. Pô, bacana. Ó, a Maria tá aí, ela é uma das nossas principais colaboradoras. Queria mandar um abraço para ela desde já. E, bom, vamos lá. Maria. O Juliano, ele tem 27 anos, né? Eu sou casado. Conheci minha esposa já tem 9 anos, então tem 9 anos que a gente está junto, desde os 18, e ela com 15 ali. A gente tem uma filhinha que chama Elisa, que tem 2 anos e 4 meses. Vou te interromper, mas fazendo as contas, então vocês estão juntos desde os 16? Ela com 15, eu conheci ela 3 dias antes dela fazer 16 anos, tá? E eu tinha 18. Eu tinha acabado de fazer 18, pra você ter ideia. Exatamente. Então, assim, desde sempre juntos, né? E foi uma relação bem bacana, aqui fugindo um pouquinho do nosso contexto aqui comercial, empresarial, mas a gente se viu a primeira vez na terça. A gente se viu na terça, na quarta a gente ficou ali, na quinta a gente não se viu. Meu Deus, Fê, coloca aí, histórias de amor. Põe uma música trilha sonora bonita na edição desse vídeo. Não, merece. Sei lá, gente. Merece. Vou esperar a música que eu vou contar a história de amor. Isso nem adianta. Não, na edição a gente coloca uma música romântica aqui pra você, com pétalo caindo assim na hora de falar. Mas a gente se conheceu de fato na segunda, terça-feira ali, e no domingo a gente já estava namorando. E a gente decidiu namorar assim. Cara, foi bizarro. Tipo assim, minha mãe estava viajando. E da onde a gente estava era mais fácil ir para minha casa, pegar o carro e levar ela até a casa dela do que ela ir de ônibus ou a pé para a casa dela, né? E aí eu peguei e falei, não, vamos para lá, a gente estava de turma, vamos para lá, vou pegar o carro e te levo. E assim foi. Chegando lá, minha mãe tinha acabado de chegar de viagem com meu pai. Minha mãe abre a porta. Quem é essa? Aí eu olhei para trás e ela olhou para mim e falei assim, minha namorada. Aí ela... Aí minha mãe, sua namorada, eu falei, e aí foi, tem 9 anos junto. Foi o pedido mais diferente. Sério isso. Sério. Não, mas aí à tarde a gente foi para uma sorveteria do lado da casa dela, aí teve todo um pedido, muito bacana, muito legal. Então, assim, mas vamos ser sinceros agora, você planejava pedir ou não? Cara, a gente conversa sobre isso até hoje, ela chama Gabriela, né? Foi no susto ali ou era planejado? Como, perdão? Tipo assim, foi no susto ou era planejado? Cara, não foi nada planejado, velho. Pode ser bem... A gente conversa sobre isso, assim, constantemente, né? Ela fala assim, eu não imaginava que a gente ia namorar, e eu ia olhar pra ela. Esse aí é o verdadeiro marqueteiro. Esse aí é o verdadeiro marqueteiro, não foi nada planejado. Apareceu aí e a gente foi. Então, o Juliano, ele é um homem romântico, um dos poucos românticos existentes aí na Terra. Levava a namorada dele tomar sorvete... Levava a namorada dele tomar sorvete. Olha que cara gentil, meninas. Não aceitem menos que isso. Tem que levar a tomar sorvete, tem que apresentar a família. Enfim, eu sou formado em administração, né? Então, esse é a história do Juliano Pessoa, né? A minha história como empreendedor aqui é de fato o que a gente vem falar aqui hoje, que é falar para as pessoas, né? Igual a gente conversou, eu, você e o Pedro, que é possível sim empreender no Brasil, que tem sim, que você consegue desenvolver uma empresa aqui dentro, nascendo do zero, né? A minha família, ela tem uma indústria no ramo alimentício, ela tem o melhor produto desde 2016, que chama Produtos Halib, tá? Então tem todo um contexto histórico, eu sou filho de árabes, então assim, tem um legado bacana, né? E aí eu fui fazer administração justamente para cuidar da história da família, toda aquela questão de, vou seguir ali, né? Tem uma história. Do legado da família. Exatamente, né? Cara, e ali no segundo período de administração eu conheci marketing. E, marketing eu apaixonei, velho. Falei, nossa, como que uma empresa não tem marketing, né? E eu acho que todo dono de agência
de fato, ele tem essa visão de falar, cara, marketing é a alma do negócio. E, de fato, marketing é a alma do negócio, sim. E aí, nasceu a Creative. Na época, uma agência de marketing, o primeiro plano foi vendido, e na verdade, plano mesmo, pacotão. Então, era 12 posts, anúncio, gestão, dava foto, cara. Gente, pausa. O incrível é que não mudou nada, que tem social media que tá vendendo post de 12, não sei o que ainda. Isso a gente tá falando há quanto tempo atrás, Ju? Vamos lá, 5 anos, indo para 6. Cara, isso é a coisa mais comum que tem, é a venda de posts ainda, né? Exatamente. Então, assim, lá atrás mesmo, eu já chamei um designer na época para fazer uma sociedade comigo, porque até então eu não conhecia de designer. O que eu conseguia fazer era vender. E foi o que eu falei para ele. Falei, cara, vamos montar uma empresa. Eu falei, cara, eu não dou conta de tratar com pessoas. Eu falei, velho, só vem, deixa o comercial comigo, eu vou me virar em fazer post aqui, você faz as artes e a gente vende. E a matemática era muito simples, porque quando a gente começa o negócio, a gente nunca faz conta, né? E aí é a primeira dica da noite aqui. Galera, ponha na ponta da caneta a água que você bebe, o tempo que você dorme, as plataformas que você usa, e assim, coloca mesmo no Excel da vida, qualquer lugar, mas faça conta. Porque lá no início, as contas... o Pri e Pedro, era assim, cara, pô, vamos lá, 150, R$75 para cada um, porra, lindo. Se eu arrumar 10 clientes, R$150, caraca, eu tô feito. Tô milionário. Essa é a minha visão, exatamente, tô milionário. E, nossa, cara, todo podcast, assim, que eu compartilhando, né, Ju? Todo podcast que às vezes eu participo, que a gente escuta, que a gente vai conversando... É incrível como as pessoas, quando vão começar, elas erram nesse detalhe, tá? E eu digo as pessoas, eu digo eu também, tá? Quando eu abri a Social há 3 anos atrás, mas foi exatamente isso, entendeu? Quase muito parecido. Vamos abrir, é isso aí, entendeu? Análise de mercado, ó. Análise de mercado para quê? Planilha financeira, ó. Nem entendeu? E vai indo. Meu, é bem isso. É um erro muito comum. Não, só porque está começando, não fazer uma gestão financeira, né, Ju? Exatamente. E dentro dessa gestão financeira, você precisa também ter metas, né? E eu fui entender metas, depois de 1 ano de empresa, que é ali onde você vai determinar se você vai continuar com a sua empresa ou, de fato, cara, isso não é para mim. Porque eu tive uma conversa muito séria com algumas pessoas a semana retrasada, passada, né, que apesar do feriado, a gente tem bastante networking, né, com donos de empresas, agências, enfim, com vocês. Então, assim, o que acontece? A minha visão é que tem uma galera que sai da CLT e entra no mundo do empreendedorismo achando que vai ter a famosa liberdade, né? E, cara, na minha visão, e eu tô falando aqui da minha visão, tá? Vocês podem discordar e, por favor, vamos debater sobre isso. Até hoje, eu tenho, vai fazer 6 anos que eu tô empreendendo, nunca tive a ajuda dos meus pais de falar assim, toma aí R$1.000, nunca tive, do zero. Então, assim, eu nunca tirei férias, para você falar 15 dias, eu nunca tirei, sabe? Então, tem essa famosa falsa liberdade. Eu falo, galera, quer empreender? Vem com sangue nos olhos mesmo, vem querendo matar um leão por dia, porque se você vier querendo matar um, vai ter 2, se você quiser 2, vai ter 3, e assim sucessivamente. Você precisa organizar, você precisa estruturar. Já venha consciente, né? Venha consciente que talvez você nem vá matar leões, né? Nem vai conseguir matar eles, você não vai, eles vão te matar, entendeu? Tem dias que os leões vão te devorar, vão te matar, e isso é empreender. Exato. O que o CLT... Tá? Não desmerecendo, mas a gente está falando aqui sobre quem quer empreender, tá? Isso. Mas para quem é CLT, a segurança é muito maior, né? Sim, do que quem é o dono e quem está empreendendo, cara. Quem é o dono do negócio não dorme. Você tem que gostar de não dormir para você empreender, né? Basicamente isso. Perfeito, exatamente. Então, assim, a gente até fez um comentário no último podcast ali que quem é CLT odeia trabalhar 10 horas, 8 horas por dia. Aí, não, fala, vamos virar MEI? Vamos, mas só que você vai prepare para trabalhar 24 horas por dia. Porque eu achei até engraçado uma cena que aconteceu esse final de semana, no domingo. Eu simplesmente mandei um print pra Priscila, mostrando que eu tava editando os vídeos da semana, uma coisa assim, trabalhando no domingo. E, incrivelmente, ela mandou
outro print mostrando que ela também estava. Então, é aquela coisa. Não sextou, para quem é MEI, para quem é empreendedor, não sextou. Tipo assim, Cara, não, se você não cestarás, né? E desculpa, né? Mas sextou é o caramba, gente. Sextou é o caramba, né? Ah, Pô, eu falo assim, eu falo pra mim, viu? Por mim, Ju. Cara, o dia que eu mais gosto da semana é segunda-feira, que eu posso voltar a trabalhar. Por quê? Porque, assim, a sua família, tá? A família, quando você começa a empreender, e talvez o Juliano vai saber disso, eles vão falar assim para você uma hora, cara, você precisa tirar um dia, pelo menos, para você descansar. Eu escuto isso toda semana. Senão você vai dar pane. Você vai dar pane, entendeu? Então, assim, eu paro no sábado por obrigação, no domingo eu tô, e segunda-feira eu tô fervendo. Por quê? Cara, eu gosto muito de trabalhar. Tipo, muito, sabe? É muito doido, cara. Não, perfeito. Assim, eu tenho uma filha, como eu falei, né? Então acaba que nos finais de semana eu tinha o costume de levar o computador para casa. Eu hoje já não faço isso, até mesmo para eu poder desacoplar essa parte empreendedora do Juliano e ser o pai, ser o marido ali, pelo menos no final de semana, né? Mas, de fato, o empreendedorismo, ele vai te levar, assim, ao extremo em diversos momentos. E você tem que estar preparado com isso, independente de se você está grande, pequeno, médio, enfim. Você precisa estar preparado para empreender, que não é fácil e não é liberdade como que muitas pessoas vendem por aí, né? E aí, voltando aqui a todo o contexto da minha história do Juliano, passamos por Criative, Criarte, CRI, daí eu tive um sócio, daí a gente fez sociedade por entendimentos de negócio, e na CRI já começou a me despertar ali o ar comercial de todos os negócios. E por que disso? Tá? Pô, marketing, pessoal, marketing é lindo. Hoje, 85% da minha carteira de clientes são agências de publicidade. Tá? Então, assim, eu sou apaixonado por marketing. Eu conheço muito de marketing, não sou especialista, longe de ser, mas eu conheço muito, sou apaixonado por ele, consumo vários conteúdos sobre. Só que o marketing, ele é sim a alma do negócio, porém ele vai até certo ponto. A partir dali, você tem o famoso SLA, que é o encontro entre marketing e vendas. E aí, quando a gente fala isso, a gente tem a famosa e eterna briga de que o lead não tá bom, aí não, mas a culpa é do comercial que não sabe vender. Então, esse é o SLA. Sim, e é a treta que dá em toda a empresa, né, Ju? Tipo, antes de trabalhar, de ter a sócio, eu trabalhava numa empresa gigante, os caras, sabe, super reconhecidos e tal, e era a mesma questão, né? Aí vai, o marketing leva o lead, mas o lead não estava qualificado, não, mas é o comercial que não soube fazer essa qualificação com ele, e cria todo esse murmurinho, e realmente, eu te falo assim, até hoje eu não pensei, né? O que aconteceu? Era o marketing ou era o comercial, né? Refletindo aqui agora, né? E por incrível que pareça, tem como você dar nome aos bois. O que falta muito para as operações, primeiro, é maturidade de entender aonde está a culpa de cada um, e eu sempre trago isso para os meninos aqui. Então, a Maria Eduarda está aí de prova viva, que fala assim, galera, para mim, aqui no meu cenário, tá? Eu preciso resolver o problema para depois identificar quem causou ele. Mas sim, tem como você identificar aonde está o erro do marketing, aonde está o erro do comercial. Então, vamos trazer para um cenário básico aqui. Vai lá e faz um anúncio. Pri, você foi lá e fez um anúncio para um cliente. Tá? Aí, dentro desse anúncio, você não segmentou ele, não. O cara, ele vende em máquina industrial. Então, é B2B, máquina industrial para fabricar vamos lá, turbina de avião. Vamos criar um contexto aqui bem pontual. O que acontece? Aí chega um lead, tá? Que quer consumir energia elétrica, como é que fala? Energia solar. A culpa é de quem? É do marketing que não qualificou, não fez o anúncio correto, entende? Então, não adianta o marketing fazer uma estratégia que vai gerar volume sem alinhar com o comercial, tá?
E não adianta chegar um lead ruim para o comercial vai vender. Mas também não adianta chegar um lead bom e o comercial vender. E aí tem como a gente fazer isso? Como que a gente identifica? Pô, formulário. Tá? Formulário é uma maneira de você identificar, então fazer qualificação dentro do formulário, saber de onde que esse cara veio, qual segmentação que está usando. Então, o que eu sempre conduzo as operações aqui dentro da Bimor é o seguinte: pô, o cliente vai fazer anúncio também, então a gente vai fazer prospecção ativa e a gente vai fazer inbound, né? Outbound e inbound, prospecção ativa e o lead vem até a gente. O que acontece dentro desse cenário? No inbound que o lead chega até a gente sempre alinha com a equipe de marketing. Pô, qual é a segmentação que você está usando? Deixa eu ver a landing page. Quais os gatilhos que você está usando? Por quê? Eu quero ter a mesma linguagem de abordagem quando um SDR, um BDR meu aborda de cá, eu preciso ter a mesma linguagem que utiliza na landing page. Cara, perfeito, cara. E assim, eu acho que, Juliano, as pessoas não... Eu acho que dá pau, tá? Por quê? O diretor, o CEO, ele sabe que isso deve ser feito. O empreendedor, o gestor que está ali atrás, ele sabe, entendeu? Ele sabe que precisa ter esse alinhamento, essa conversa, só que eu acho que ele não faz porque ele acredita que isso não vai impactar, que isso não vai mudar muito, entendeu? Poxa, a gente vende um único produto, por que eu vou alinhar a comunicação do produto que a gente já vende, entendeu? E eu acho que é aí que dá o desempasse, sabe? Exatamente, perfeito. O que a gente encontra muito também dentro dessa linha, quando a organização ela é grande o suficiente para ter um organograma bem definido, aí eu falo de CEO, diretor, gerente e operacional, mas também não é uma multinacional, né? Porque aí dentro de uma multinacional você tem setores que verificam ações de outros setores, né? Que é compliance, por aí vai. Então, assim, dentro de uma organização grande o suficiente para ter esse organograma, às vezes a gente encontra muitos diretores comerciais que entram nessa linha que você falou, entendeu? Da pessoa falar assim, pô, eu já vendo, sei lá, eu bato minha meta aqui, pô, beleza, tá ótimo. E é um papo que eu trago para os meninos, pô, vocês têm uma meta de 10, pô, galera, bateu a meta de 10, vamos em busca de 20, vamos em busca de 30. Tanto é que a nossa comissão, e aí sendo bem sincero aqui para vocês podem, e depois eu passo para vocês se quiserem pesquisar também super tranquilo, a nossa comissão, ela arrisco a dizer que ela é a maior do mercado hoje para SDR e BDR, internamente. Tá? E a Maria Eduarda, se algum momento ela quiser abrir isso com vocês, pô, pode ficar bem à vontade. Lembrando que o contrato ele é confidencial, viu, Maria Eduarda? Aí ela esse contrato aqui pra gente, né? Mas assim... na corda bamba. Mas assim, a nossa comissão, os meninos trabalham com fixo mais comissão, né? Então, assim, a nossa comissão ela é muito arrojada. Muito arrojada. E eu não falo de meta. A meta ela é batível. Não é aquela meta de, porra, vamos lá, toma aí. Faz 40 agendamentos por mês. Cara, pra você fazer 40 agendamentos por mês, você tem que abordar 20 mil empresas, velho. E deixa eu te perguntar aí, você falando aí sobre metas, até para a gente entender um pouquinho mais do sistema que você trabalha ali da Bimor. Essas metas, como é que funciona assim? Você cria essas metas para a sua equipe de vendas bater para os seus clientes? Como é que funciona? Porque, cara, eu fico assim pensando, você atende muitas empresas, tipo assim, definir meta para cada uma delas, fora as suas metas pessoais, né? Tipo, da sua empresa, mas assim, como que funciona essas definições de metas, etc? Bom, aproveitando que você entrou no assunto. Maravilha. Como que funciona? Primeiro aqui na Bimor, a gente tem um organograma que, cara, eu criei isso para que me desse facilidade em gerir a equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe de mais de 40 pessoas, para vocês terem uma ideia. E são compostas por células. Então, pô, o Pedro ele é gestor de uma célula, a Pri ele é gestor de uma outra célula, a Maria de uma outra célula e assim sucessivamente. E aí, raras vezes que eu interfiro dentro dessas células. Eu falo com o Pedro e com a Pri e com a Maria Eduarda e eles vão transpassando essa informação, certo? E aí, o que acontece? Pô, aí eu brinco muito com os meninos que é assim, eu faço reuniões todos os dias com essas células. Às vezes não, tenho certeza que na hora que a pessoa entra dentro da Bimor, fala, cara, você não tem 40 funcionários. Por quê? Ninguém conhece as outras células, mas por que disso? Pô, eu consigo, para mim é melhor gerir dessa maneira.
Então, e como que funciona essa questão de meta, tá, Pri? É assim, o nosso processo dentro da Bimor, a gente cuida da prospecção ativa até o ponto da reunião. Então, crio a lista ali, desenvolvo o seu ICP com você. Então, vamos desenhar um ICP para a Social aqui. São empresas de energia solar, tá, que faturam mais de 300 mil, que estão localizadas no sudeste do país, tá? Então, com isso, eu vou ter uma pessoa que vai prospectar, que vai levantar oportunidades. Então, ela vai utilizar de plataformas de inteligência comercial para captar essas listas. Vai vir ali, vamos lá, 6, 7, 8, 10 mil empresas, tá? Eu vou abordar essas 10 mil empresas? Não, porque não necessariamente essas empresas vão estar dentro do ICP, né? Então, faturamento, número de funcionários, assim sucessivamente. Então, a gente cria a base... Quem não sabe, né? Até só para explicar para vocês o que é o ICP, né? Basicamente, para quem não está aqui por dentro, mas seria o perfil do cliente ideal ali do seu negócio, seria a persona ideal para comprar o seu produto, tá? Então, por exemplo, é um conjunto de características, né, Ju, que devem ser, né, observadas na hora de identificar enfim, os possíveis clientes em potencial. Então, ICP, para você que não sabe o que o Ju está falando, basicamente é o perfil de um cliente ideal, que é o Ideal Customer Profile, né? Exatamente. Eu estava falando ali, o cliente ideal para ele tem que ter X faturamento, tem que ter mais de X funcionários, tem que estar localizado em X lugar. Então, maturidade digital, tem que ter tudo. A gente já está entrando dentro da qualificação do lead, de mandar um lead ideal para o cara vender. Exatamente. Então, assim, aí a gente faz duas análises aqui para dentro do Bimor. Então, eu faço a análise prévia, que aí eu utilizo a inteligência de mercado. Depois disso, eu passo para o nosso CRM, né? E o CRM é a central de relacionamento do cliente, onde eu vou ter um histórico dele, desde a data que ele entra. Então, liguei para o Pedro aqui e para a Pri. Aí, eles pediram para eu retornar na semana que vem, na quarta-feira, um exemplo que é dia 1º. Então, eu vou lá e dia 7, né, se não me engano. Então, eu vou lá, coloco, dia 7 para a Pri. E crio um lembrete. Isso faz com que eu faça follow-up certeiro. Follow-up é essa sequência, né? Então, eu falo, Pri, lembra que eu liguei para você, tal dia a gente ficou de conversar hoje? E isso, galera, sem brincadeira nenhuma, é assim, hoje, para você ter uma ideia, Pri e Pedro, e aí são dados de uma pesquisa bem recente, tá? Você só consegue fechar um contrato ou ser efetivo na sua prospecção ativa após 7 contatos com essa pessoa. 7 contatos. Então, se a galera tá achando aí que, liguei na segunda, o Pedro não me atendeu. Liguei na terça, o Pedro não me atendeu. Liguei na quarta... Quantas vezes a gente deixa de vender por conta disso, a gente desanima, né, Ju? Exatamente. Legal. Então, assim... Pessoal, não sei vocês, eu vou fazer até aqui uma breve observação, mas eu tô anotando, o Juliano tá falando, e eu tô anotando tudo que você tá falando. Eu sou tipo de pessoa, se vocês estão aí também, anotem aí, ele vai falando, vai anotando, estamos aprendendo junto. Então, estamos construindo esse momento. Baixo, eu sabia que eu estava anotando. Você já me conhece, entendeu? Se eu tô olhando para baixo, eu tô anotando alguma coisa, cara. Maravilha. Então, assim, é a partir do 7º contato que você começa a ser efetivo, né? Então, e aí quando eu digo 7 vezes, não digo só também na ligação. Então, Juliano, eu vou ter que ligar 7 vezes para o Pedro me atender? Não necessariamente, tá? Aqui na agência, e eu tenho que perder o costume de falar agência, porque até hoje eu falo agência, mas nós não somos uma agência, nós somos uma empresa especializada em terceirização comercial. Então, hoje aqui na Bimor, a gente, no primeiro contato, a gente tenta 5 vezes. 5 ligações. Caso eu não tenha nenhum tipo de resposta, eu cancelo esse contato. Ele já não é mais viável para mim. Entrei em contato com o Pedro no segundo, no primeiro, no terceiro, indiferente. Entre ele. Aí eu entro na etapa de conexão. Então, eu saí da base, ali onde eu fiz a primeira qualificação, eu entro na conexão. A minha conexão, e aí aqui já vai a segunda dica, anota aí, Pri, que é o seguinte, dá-lhe nota. E aí é o seguinte,
quando você aborda o primeiro cliente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor do Deus que vocês acreditam aí, não tentem vender na primeira ligação, nem no primeiro e-mail, nem no primeiro contato. Nosso objetivo na nossa primeira reunião é gerar rapport. E o que é o rapport? Gerar o rapport nada mais é do que gerar uma confiança entre as partes, tá? Então, fala Pedro, tudo bom? Cara, peguei seu telefone aqui no Google Meu Negócio, ou então no site de vocês, no LinkedIn, enfim, onde você pegou o contato. Você tem 5 minutos para a gente falar, cara? Você pode falar agora? Pede permissão pro cara, seja respeitoso, tá? E um dos principais pontos que a gente trata aqui com os meninos é a gente pega muitas pessoas que não têm experiência dentro de inside sales e a gente treina essa galera para depois colocar em operação. Então a gente não pega uma galera crua, faz um treinamento simplesinho e toma, agora vai para operação. A gente treina, analisa, qualifica, identifica se a pessoa tem um perfil analítico, porque se ela tiver um perfil analítico, ela vai para a inteligência comercial. Se ela tiver um perfil de execução, que tem ali uma didática na ligação, ela vai para abordagem, entendeu? Então tem perfis também que você precisa lapidar. Então assim, e ali, depois da etapa de conexão, você vai para a etapa de qualificação. Então nessa conexão você pede a permissão, né? Então, parei na permissão. Você pede a permissão, se ele der a permissão, você avança com 3, 4 perguntas de qualificação. E quais são essas perguntas de qualificação? São as perguntas que, para você, são necessárias para você montar uma proposta, tá? No meu cenário aqui, você possui uma equipe comercial? Sim, não, tá, beleza. Quantas pessoas tem na sua equipe comercial? Bacana. Quanto te geram de venda? Quanto você fez de venda no último trimestre? Tá? Ou então, não tem uma equipe comercial. Bacana, legal. Como é feita as suas vendas hoje? É indicação. Esse é um cliente ideal para mim. Tá? Mas eu tenho um setor comercial. Então, a terceirização, ela talvez não seja tão efetiva. E aí uma consultoria entra. Então, nessa etapa de conexão, você precisa entender quais os serviços encaixam na necessidade do cliente. Então hoje... Basicamente, então você não vende somente terceirização de comercial, mas também consultoria, mentoria? Uhum. Exatamente, também. E por que disso? Foram necessidades que foram surgindo. E é exatamente isso que eu ia falar agora, que é assim, hoje... eu gosto de utilizar muito um exemplo do Botini, não sei se vocês conhecem, vocês são novos, né? Então, assim, não sei se vocês conhecem o Botini. O Botini, ele vendia no Shoptime, né? Que ele pegava um telefone e ele dizia, este telefone é muito bom, compre, 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 compre. O bordão dele era esse, compre, compre, compre. Hoje, a galera não compra, não compra, não compra. Hoje, a galera, elas resolvem problemas. É isso que a pessoa... Que as pessoas... Primeiro, né, Ju, até aproveitando aí, muitas vezes a gente acredita que, assim, tendo uma empresa pequena, a gente não precisa, por exemplo, eu não preciso fazer essas perguntas. Para mim, eu sei, por exemplo, a pessoa pensa, né? Eu sentar aqui, eu conversar com o cara. O que eu percebi, tá, Juliana? Tá trazendo um feedback aqui meu, que hoje eu tô na parte comercial da Social, enquanto o Pedro, ele toca toda a parte estrutural, os processos, enfim. Mas quando a gente segue essa linha de raciocínio, quando a gente elabora um script para venda, eu sinto que até mesmo o ticket que você pode cobrar do seu produto, ele pode ser um pouco mais alto. Por que falando isso, né? Às vezes, qual o erro que eu cometia, tá, Juliano? E a gente às vezes comete, sim. Claro. Melhorar. Nós nunca vamos acertar. Mas nessa ânsia de fechar, o que acontece? O cara me ligava assim na primeira vez, Ju, ele falava assim, Pri, eu tô com um problema que ele é assim, ó, eu não consigo fazer postagem, eu não tenho tempo, não tá chegando cliente, não sei o que, eu falava assim pra ele na hora, ô fulano, ó, eu faço por X reais, eu vou resolver tudo isso aí pra você e bababá. E o fulano falava pra mim, tá ótimo, eu vou fechar. E a gente fechava, ficava todo mundo feliz, alegria e tal. Só que nesse momento, nessa ânsia, eu acho que de fechar, por exemplo, eu deixei de escutar alguma outra dor dele, que eu poderia acrescentar um valor. Por exemplo, quantas vezes, eu acho que aconteceu até recentemente, sabe? A pessoa eu não deixei ela falar mais, entendeu? Eu não deixei a pessoa falar mais sobre as dores, para eu poder, talvez, conseguir ter uma diferença não só no ticket, mas no que eu entrego, na ajuda que a gente vai oferecer, né?
Então, eu ouvindo você falar assim sobre esse processo de vendas, eu vejo e eu sempre observo que é algo muito estruturado, né? Que é um processo mapeado de ponta a ponta. E que para funcionar, precisa ter o script, precisa ter a primeira etapa, a segunda etapa, porque senão você vai fazer dinheiro, mas você não vai fazer muito dinheiro, né? Exato. Eu acho que é essa ponderar, né? Exatamente, Pri. E é assim. E aí eu vou te dar exemplos assim que acontece diariamente aqui dentro. A gente, vamos lá, abordamos aqui e isso é real. Aconteceu semana retrasada, 2 semanas antes do carnaval. Bom, agendamos com um cliente, lindo, maravilhoso, vamos para a nossa primeira reunião de qualificação. E eu não estou falando da reunião de conexão lá não, que é aquela ligação não. Que lá a gente fez as 3 perguntinhas, 4 perguntinhas, e até contextualizando aqui, na etapa de conexão a gente faz as 3 perguntas, depois a gente chama para um próximo papo, que aí é essa reunião que a gente vai fazer agora. Então, o que acontece? Nessa reunião, a gente escuta mais do que fala. Tá? Exemplo. O cliente chega para a gente com uma dor. Qual que é a dor do cara? A gente vai olhar, a gente faz uma análise prévia. E aí uma dica que eu até dou para você, Pri, para os donos de agência, que isso traz um resultado absurdo, faça uma análise prévia análise prévia antes, óbvio, né? Mas faça uma análise prévia do lead. Sempre. Por quê? Exato. Muita gente considera isso. Muita gente fala que é um negócio antigo. Gente, você agrega um valor, se você soubesse o valor que você agrega. Então, assim, isso gera um rapport mesmo do cara olhar para você. Caraca, velho, eu não sou nada para você até agora e você gastou tempo comigo fazendo um estudo sobre a minha empresa. Porra, sou importante para você. Esse é o pensamento do cara. Porque para o cara, o que mais importa na vida dele é a empresa dele. A empresa, depois da família dele, a vida dele é a empresa. Entendeu? A não ser, eu estou falando aí de uma multinacional, que eu estou falando de investidor. Investidor, empresa vai, empresa vem. Ele se sente acolhido, eu acho que ele se sente olhado. Tipo, tem alguém me vendo, tem alguém ali. Ele vê que você não quer se vender para ele, você realmente agregou valor para ele. Parece que você aconchega o cliente aqui, sabe? Você coloca ele aqui no colo. Perfeito. Então, assim, e outra coisa, você cria um contexto de fato é o que a gente está conversando aqui, né? De ser importante, né? Então, eu sou importante para você, né? Então, bom, dentro desse cenário todo, nessa reunião, a gente escuta muito. Então, o cara vem para a gente faz uma análise prévia e vê, o site do cara é muito ruim, então eu preciso de um site. O cara vende o cara faz ele é B2C. Então, um e-commerce aqui cabe, cabe um e-commerce aqui. Então, o site institucional a gente substitui por um e-commerce. A rede social do cara, a gente tem que ter um conteúdo de cauda longa. O que é um conteúdo de cauda longa, né? É um conteúdo que tem contexto, que tem começo, meio, fim, e leva para algum local. Você tendo um e-commerce, cara, você não vai vender orgânico, tá? Bobo de quem acha que vende orgânico. Então, cara, você precisa fazer um tráfego aqui dentro. Beleza, então, e aí a gente vai mapeando essas dores. Mapeamos um cenário padrão. Quando a gente vai para a conversa com o cara já traz infinidade de outras coisas. E aí você vai puxando. O que você acha da sua marca? Minha marca é bacana. Você mudaria alguma coisa da sua marca? Mudaria. Aí você já tem a sua expertise de marketing, o que você vai falar? Essa marca ela não é atual. Então eu vou fazer um site com uma marca que não é atual, então você, rebranding. Só num rebrand aí você capta 3K do cara. Exatamente. Aí, eu acho que é exatamente isso. É tipo assim, você fazer com calma, né? É porque assim, Ju, o que acontece? Você sabe, né? Você cuida de muitas agências, você vai saber. Tá muito... Não é que tá saturado, mas parece que assim, você chacoalha uma árvore e cai em 5 agências de marketing, entendeu? E aos poucos vai caindo menos, entendeu? Você vê que o mercado vai fechando, entendeu? Só que assim, o que eu sinto? Muitas agências de marketing, elas não entendem esse processo de venda, né? Elas não observam esse processo de venda com esse olhar, né? De atenção, de cuidado, sabe? Por exemplo, de criar no cliente uma necessidade antes de ofertar o seu produto mesmo, né? Esse é o ponto. Você criar uma necessidade que o cliente nem sabe que ele tem.
Exato. Porque muitas das vezes, e aí eu tenho certeza que esse cliente que você comentou aí, não sei se ele é cliente seu, mas que você acabou comentando aí sobre esse caso, que é assim, o cliente muitas vezes, e aí pode colocar no nosso cotidiano, e eu tive um papo hoje com um BDR nosso, justamente sobre isso, que é, quando você vai comprar um carro, e o cara fala assim, quanto você tem para gastar? Ou quando você vai comprar qualquer coisa, quanto você tem para gastar? Você vai falar o valor real que você tem para gastar? Nunca na vida, mas nunca na vida. Entendeu? É a mesma coisa os nossos clientes. Então, se eu for perguntar, Pri, quanto você está disposto a pagar para a gente cuidar do comercial da Social? Você não vai falar nunca o quanto você tem disponível. Mas é nunca. Então, por isso de saber o porte, por isso de você saber faturamento, por isso saber quantos funcionários, por isso você saber maturidade, por isso você saber as plataformas que utiliza, por isso de você ter um ICP bem definido. E dentro do ICP, você precisa mapear as dores desse cara, porque aí o processo fica muito mais fácil. Sim. E assim, Ju, fazendo uma dúvida, perguntando assim para você, né? A gente geralmente vai prospectar e tudo mais. O que vale a pena, né, Juliano? Vale a pena eu prospectar, eu ligar para 60 pessoas no dia, tipo assim, pegar 60 empresas ali, restaurantes, ligar para esses 60 restaurantes, falar com eles, ou vale a pena eu ligar para 5 restaurantes no dia, estudar eles antes? Eu não estou perdendo tempo, talvez oportunidade, tem lados positivos e negativos. Mas, por exemplo, vamos olhar aqui o cenário que a gente tem geralmente das pessoas que estão assistindo aqui. Empreendedor sozinho, tá? O cara não consegue, não sabe por onde começar, entendeu? O que esse cara faz? Ele cria uma lista, ele coloca 300 mil empresas e vai ligando para todo mundo, ele estuda 5 e vai tentando de uma maneira mais aperfeiçoada. Bom, vamos lá. Excelente pergunta. O primeiro passo que a gente precisa fazer quando a gente fala de setor comercial, e aí vou colocar dentro do dicionário de uma urgência, tá? É onde o cara cria a copy, cria conteúdo, faz a arte, faz o funcionamento, gere tudo. Ele precisa entender que, para ele, tempo é dinheiro. Então, ele precisa otimizar o máximo que ele conseguir fazer. Então, na prospecção, você nunca gasta tempo, você sempre investe. Então, estranho, cara, como é que fala? Mas, assim, é infinitamente melhor você trabalhar poucas empresas e qualificar elas ao máximo do que você trabalhar um volume muito grande para gerar poucas reuniões. Porque, de fato, é um funil. O comercial, ele é um funil. Então, se você, no topo do seu funil, você tem muito lead, para você descer ele, eu não estou falando de e-mail marketing aqui. E-mail marketing automatizado. Quando a gente fala de prospecção ativa, tem como se a gente criar cadências de e-mail, e aí vou dar a dica para vocês daqui a pouco, mas tem como sim você criar cadências de e-mail, mas o que é mais efetivo são as ligações. Então, imagina só, em média, você vai gastar de 5 a 7 minutos em uma ligação de prospecção. Tá? Coloca aí, para você gerar, você tem uma taxa de conversão muito boa, é 30%. Se você quer fazer 5 vendas por mês, coloca na calculadora para você ver quantos leads você precisa. No final, no resumir de tudo, você não vai ter tempo hábil no mês para você prospectar, nem que você trabalhar 18 horas por dia. Entendeu? Então, assim, é muito assim, melhor. Né, Juliano? Por exemplo, o retorno, assim, a gente fala, vou separar ali 1 hora para estudar 3 clientes ali que eu vou prospectar, ou eu vou pegar 1 hora e vou ligar para 60, né? Eu acho que, assim, pode até parecer mais vantajoso ligar para os 60 porque vai render mais, mas imagina só se esses 3 lugares que você estudou, você pensou sobre eles, você analisou a situação atual, o cenário atual deles, você estuda e você é mais assertivo com esse cara. Talvez o tempo de resposta dele vai ser maior do que o que você só ligou rapidão e, tipo, encheu o cara de informação. Quer ver o negócio? Pri, Pedro, o que vocês preferem? Vocês preferem 10 clientes de R$1.000 ou vocês preferem um cliente de 10 mil? Um cliente de 10 mil.
Inclusive, metas, tá? Meta, é isso aí. A meta aqui da Social, Ju, é a gente atender no máximo ali 5 clientes, tá? Hoje a gente atende ali quase 30, mas a meta é atender só 5, gente, só 5. Olha só, vamos bater. E é um processo, tá? E aí as pessoas que estão entrando no mundo das agências aqui, de qualquer outra empresa também. Galera, é um processo. Não é do dia da noite que você vai sair do 0 para 1 milhão. E outra coisa que eu também não gosto é que, pô, em 7 dias faturei 7 dígitos, saca? Isso assim, se as pessoas conhecessem um pouco do background dessa história de, porra, vender 7 dígitos em 7 dias, galera, só para vocês terem uma ideia, para você vender 7 dígitos, você tem que gastar no mínimo 40% de investimento. É até um tema que Fora a gente tem que outras trazer. variáveis. Essa a ilusão do marketing digital, tá? Eu acho que até um tema, Ju, eu deixo aqui um convite, ó, online, você não vai poder recusar ao vivo, tá? Um convite para a gente falar um pouquinho sobre as ilusões do mundo do marketing digital, né, Juliana? Pô, vamos. Gente, Nossa, gente, cara. por favor, gente, é difícil. Meu, particularmente, assim, eu tenho essa questão com o lançamento que às vezes as pessoas piram nisso, cara. Tipo, elas real piram nisso. Eu vou fazer 10, 7 dias. 7 em 2, 3 dias. Gente, é eu posso muito. contar uma história para vocês? Além. Sim, por favor, ó. Para finalizar, para não deixar extenso aqui a nossa conversa de 45 minutos, se vocês estão gostando aqui, só um jabazinho, Ju. Vocês estão gostando? Por gentileza, sigam o Juliano, tá? O Instagram dele está disponível. Sigam a Bimor também. Sigam também o Pedro, a mim. Tem algumas dicas que a gente vai deixando ali e ao longo ali do tempo no nosso Instagram, tá? Se vocês estão curtindo, já encaminha para alguém, deixa o like, se inscreve, para não ficar muito extenso. A gente sempre finaliza com 50, 1 hora de podcast. Então, para finalizar, Ju, eu vou pedir para você contar essa história aí, segurar essa história, contar para gente e separar uma dica valiosíssima, tá? Para dar no final desse podcast, uma dica de ouro, tá? Não sai daqui, você que está assistindo a gente, uma dica de ouro para você vender mais em 2023, só que vender da forma correta. Não é fazer dinheiro, é fazer dinheiro certo, da forma certa, tá? Conta pra gente sua história, Ju. Segura aí que tem fofoca e tem dica no final. Então, por favor, fica aqui até o final com a gente. Bora. Então é assim, bom, vamos lá. Vou ser bem breve, porque esse é o assunto do nosso próximo encontro, né? Mas é assim, eu vou dar só um spoilerzinho. A gente está gerando muito resultado. Consequentemente, a Bimor, ela está em evidência, está começando a incomodar algumas outras grandes do mercado. Né? Longe de ser grande, eu entendo aonde nós estamos hoje, mas a gente está começando a incomodar outras empresas. E aí sempre surge aquela, vamos lançar um curso, Juliano, vamos lançar não sei o quê, vamos aparecer, vamos criar um contexto. Se eu for entrar no meu Instagram, tem 1, 2, 3, 4 dicas de comercial ali. Acho que vocês perceberam isso, né? O que eu sei de comercial, galera, de coração, assim, e as pessoas que estão comigo sempre me falam isso. Cara, é muito pouco, é quase nada que eu compartilho no digital, porque a galera que troca ideia. Então, Pri, se você chegar para minha mãe e falar, Juliano, você pode me ensinar a prospectar? Pri, de graça. Eu troco ideia com você suave, não tem problema. Eu sou esse tipo de pessoa. E a galera, vamos fazer um curso e vamos isso. Eu falei assim, não vou. Justamente por conta desse problema que o marketing digital trouxe, que é essa galera que fala, faturei 7 em 7 dias. Eu tenho uma birra tão grande, eu tenho um receio tão grande da galera falar, o Juliano, olha lá, fez 7 em 6. Cara, pelo amor de Deus. Cara, e isso cria, isso faz tem que tomar muito cuidado. As pessoas que falam isso, né, que dizem, que prometem isso, é muito complicado, porque você cria... você faz uma lavagem na cabeça de quem está assistindo. Você não sabe qual é o nível de entendimento da pessoa sobre um assunto. Agora você vai pegar um cara que está desanimado do trabalho, que já está ganhando mal, daí você solta uma dessa, tirou o cara do trabalho, o cara não vai fazer em 7, entendeu? Não vai fazer 7 dígitos, não é desmerecendo, gente, mas tem que ter conhecimento, cara. Não é um negócio que você faz assim, entendeu? O cara tá aí há 7 anos, há 10 anos trabalhando com marketing. Olha o exemplo aqui, entendeu? Calma, segura um pouco, né?
Exatamente. O Érico Rocha mesmo, que é o supra-sumo dos lançamentos, ele fala, cara, para você atingir um 6 em 7, você precisa de 6 lançamentos. Cara, que loucura é essa, velho? Aí você coloca 7 dígitos, a gente está falando de 1 milhão, tá? Para você faturar 1 milhão, você tem que gastar minimamente de 30% a 40% de impulsionamento. Olha o valor que você vai investir nisso, velho. Cara, Eu sei, cara. Tipo assim, às vezes as pessoas veem como se você não precisasse investir nada, entendeu? Inclusive, Ju, fica aqui, ó, para abril, tá? Em abril, um podcast sobre isso. Em março, a gente já tem um convidado, mas em abril, tá, Juliano? Você tá mais que convidado para vir conversar com a gente um pouquinho sobre essas ilusões, as fake news que correm ali acerca do marketing digital, do mundo do marketing digital. Né? Maravilha. Eu sou polêmico. Quem me ama, quem me odeia com força, viu? Ó, já bateu os tantos aqui dos 3, entendeu? Tá tudo certo. Diquinha de ouro. E agora, né? Diquinha de ouro para finalizar. Você que ficou aqui com a gente, que escutou o Ju conversar aí, Juliano, meu, sério mesmo, cara, ó. Se ninguém anotou aqui, o que eu acho difícil, eu anotei, tá? Eu ouvi, eu escutei, eu fui anotando, eu absorvi aquilo que você trouxe, tá? Muito obrigado, já vou te agradecendo de separar o seu tempo aí, deixar ali suas coisas para cuidar disso aqui, vir conversar com a gente, ajudar quem precisa, tá? Podcast, gente, a gente não ganha nada com isso aqui, muito pelo contrário, a gente gasta ainda um pouco, mas a gente faz, porque nós acreditamos que tem pessoas que precisam ser instruídas de maneira honesta e da maneira correta, por profissionais que já estão posicionados no mercado, tá? Então, para finalizar, dica de ouro, Juliano Calil no Socialcast. Vamos lá, Ju, o que você tem aí para falar para quem quer vender mais em 2023? Bom, primeiro de tudo, eu queria parabenizar vocês dois aqui, tá? Por esse podcast, sim, pela iniciativa. Eu sei o quão difícil é você ter algo digital, porque são investimentos que vão ser feitos. Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa, tá? E o que vocês precisarem, pode ter certeza que eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Bom, vamos para a diquinha de ouro agora. É assim, pessoal, hoje no mercado existem várias plataformas. E o que vocês precisam fazer para quem está começando é começar a prospectar. Você não vai vender, se você viver de indicação, uma hora isso vai parar. A sua agência vai chegar um momento, a sua empresa vai chegar um momento que ela não vai crescer mais. Então, digita aí no Google, Snov, snov.io, tá? Lá é uma plataforma no qual você vai automatizar parte do seu comercial. Você consegue lá gratuitamente abordar mais de 150 empresas mensal. Isso de maneira automática. A única coisa que você precisa fazer é extrair e-mails do LinkedIn ou do site que você entrar, tá? Criar listas lá dentro, criar um fluxo. Então, pô, galera, sério, é arrastar. Então, arrasta o e-mail, arrasta o time, arrasta o e-mail, arrasta o time. Sequência para você já grava aí, ó. Primeiro e-mail, despertar o interesse. Segundo e-mail, follow-up. Terceiro e-mail, reforçar o interesse. Quarto e-mail, breakup, desistência, tá? Não fica mandando e-mail para esse cara a vida inteira, senão ele vai te odiar. Roteiro para que isso aconteça. Primeiro e-mail de despertar interesse. Vai ficar salvo esse vídeo no YouTube, né, Pri? Vai. Olha, sim, se não ficasse, eu já tô aqui salvando, eu tô baixando ele diretamente aqui do StreamYard. Inclusive, vai ter que Vamos pegar as diquinhas finais, mas tá salvo, tá salvo. Então, aí, primeiro e-mail, que é o de reforçar o interesse. O roteiro é assunto, coloca sempre a sua empresa e 2 tracinhos, assim, que eu esqueci o nome, assim, como é que chama isso aqui, gente? Sabe, Pedro? Esse tracinho aqui, ó. Aqui, ó, vou mandar um chat. Isso aí. Enfim. Deixa pro próximo. Mas, enfim. Deixa pro próximo. Coloca um assunto, a saudação, ponto de contato, aonde você achou o e-mail dele. Dali você vai falar da sua empresa, chama para um próximo passo. Terceiro e-mail, lembra do e-mail. Segundo e-mail, lembra do e-mail anterior. Terceiro e-mail, fala de cases de sucesso da sua empresa. Ou, se você não tiver, como você está iniciando, fala de dados do mercado. Como assim? Porra, vamos supor que eu não tenho case de sucesso, tá? Estou abordando a Socialcast.
Ô, Pri, tudo bom? Aqui é o Juliano, fala em nome da Bimor, nós somos uma empresa especializada em terceirização comercial. Hoje, aproximadamente 70% das agências no Brasil têm como principal dor o setor comercial. Acredito que você esteja sofrendo da mesma dor, não é mesmo? Deixo aqui a minha agenda para um próximo contato, caso você tenha interesse. Fale de uma dor geral que possa ser que ela tenha, tá? Quarto passo, desistência. Então, fala ali que foi um prazer tentar entrar em contato, caso ela tenha interesse, retorne com a gente. 4 e-mails, tá? Simplesinhos, sem imagem, sem colocar em negrito, sem firula, nada. Simples, objetivo, direto. Ou seja, você consegue fazer aí da sua mesa, né? Você que não é gestor aí, empreendedor, que está começando do zero, dá para fazer aí da sua mesa, né? Ju, perfeito. Trouxe aí uma sugestão maravilhosa. Exatamente. Perdão, só um pontinho, tá? Defina o seu ICP. Não saia abordando Deus e o mundo, porque nem Deus conseguiu agradar todo mundo, quem dirá a Vossa Senhoria, né? Então, quem dirá o seu produto. Exato. Entregou o ouro, né? Era uma dica ouro. Eu acho que é isso, tá? Finalizamos aqui, ó. O Juliano mandou qual que é o... Nem eu sei o nome disso aqui. É aquele sinalzinho de mais, como se fosse mais, não é, Ju? Como se fosse um biquinho de pato. Como é que é o nome disso? É aquele lá assim, ó, uma setinha. É um símbolo de maior e menor. Ele é assim, ó. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Finalizamos aí 55 minutinhos de conteúdo para vocês. Esse é o símbolo do Juliano. Tava doido para falar para vocês, entendeu? Quando for puxar um Reels, eu vou puxar esse trecho aqui para começar, o Juliano com o sinalzinho ali. Isso. Desejo a vocês uma excelente semana, tá? Bora prospectar, correr atrás de novos clientes. A gente já entendeu que só ganha dinheiro quem põe a mão na massa, quem trabalha e corre atrás de maneira honesta. Enfim, é isso. Esqueci alguma coisa, Ju? Não, acho que não, é isso mesmo. Vamos para cima, venda prospect, galera. Se não vender, sua empresa não vai crescer, ela vai estagnar e vai ser o resto da sua vida. Finalizamos, P? Finalizamos. Ótimo, muito obrigada, gente. Valeu, viu? Fiquem com Deus, boa noite. Dá um like aqui, manda para todo mundo, gente, porque ficou espetacular e tem recorte que vai estar disponível, trechos lá no nosso Instagram. Tá? Juliano, boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, valeu. Pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.